1943. Milão, Itália. Minha avó tinha 15 anos e estava prestes a ver o pai dela morrer, bem na sua frente. O que ela não sabia é que aquele era apenas o primeiro dos horrores que teria que enfrentar. Ela sobreviveu à guerra, ao navio da morte, à fome, à violência, e enterrou 5 filhos antes de partir. Esta é a história de Ruth Neri, uma das mulheres mais fortes que você vai conhecer hoje. Milão, Itália, 1938. A família Neri vivia num bairro operário, perto da estação central. Lorenzo Neri era sapateiro, homem de mãos calejadas e o coração enorme. Trabalhava de sol a sol para sustentar a família. Martina, a esposa, cuidava da casa e dos filhos. Ruth, a caçula, tinha cabelos loiros que herdou da família da mãe, olhos claros, uma beleza que já chamava a atenção desde criança. Giovanni, o irmão mais velho, tinha 18 anos. Forte, protetor, trabalhava com o pai na oficina. A casa era simples: 2 quartos, cozinha pequena, banheiro compartilhado com outras famílias do prédio. Mas tinha amor, tinha risada, tinha o cheiro do molho de tomate da mama Martina no domingo. Mas em 1940, a guerra chegou. Mussolini aliou a Itália à Alemanha nazista. Nos primeiros anos, a família Neri sobreviveu. Passaram fome, Lorenzo perdeu clientes, mas estavam juntos, vivos. As sirenes de bombardeio começaram em 1943. No começo eram alarmes falsos. Depois, se tornaram pesadelos reais. Ruth tinha 15 anos quando o primeiro bombardeio atingiu o bairro vizinho. Ela viu a fumaça negra subindo, ouviu os gritos, sentiu a terra tremer e todas as noites dormia rezando para que a próxima bomba não caísse na casa dela. 15 de agosto de 1943. Um domingo de verão. A guerra já tinha mudado tudo. Mas naquela manhã, Ruth ainda acreditava que seria apenas mais um dia. Ela saiu com a mãe para comprar pães. Era pouco, mas era o que manteria a família de pé naquele dia. O pai tinha acabado de voltar do trabalho. Estava cansado, mas feliz. Esperava as duas em frente ao prédio. Como sempre fazia, ele acenava, sorria, tentava tranquilizar a família mesmo em meio à guerra. Ruth viu o pai de longe. A mãe apertou o saco de pães contra o peito. Elas atravessariam a rua. Então, as sirenes começaram a tocar. O som cortou o ar. Alto, estridente, um aviso tarde demais. Antes que pudessem correr, antes que pudessem gritar, a bomba caiu. Bem ali, no prédio ao qual o pai estava. A explosão foi tão forte que o chão tremeu. O prédio desabou como papel. Vidros, concreto, ferro, tudo veio abaixo. Ruth e a mãe foram jogadas no chão. Poeira, gritos, caos. Por alguns segundos não se via nada. Não se ouvia nada além do próprio coração batendo no peito. Quando a poeira começou a baixar, Ruth se levantou e viu o pai. Ele estava entre os escombros, esmagado da cintura para baixo. Havia sangue, muito sangue. Os olhos dele ainda estavam abertos. Ruth ficou a menos de 1 metro de distância. Viu a vida sair dos olhos do pai. Ali, na frente dela. Ela tentou correr, tentou gritar por ajuda, tentou fazer alguma coisa, mas não havia o que fazer. Ela gritou, gritou chamando o pai, gritou até a voz desaparecer, gritou até o corpo não aguentar mais. E então, Ruth desmaiou. Naquele domingo de verão, a guerra não levou apenas um homem, levou a infância de uma menina. Ruth e a mãe ficaram presas ali no bairro, sem saber o que fazer por 2 dias. Sem água, sem comida, ao lado do corpo do pai que começava a se decompor. Elas tinham medo de sair dali e serem mortas.
até que ouviram vozes, gritos. Giovanni as encontrou. Ele tinha sobrevivido porque tinha ido fazer uma entrega para o pai em outro bairro. Quando chegou, elas estavam desidratadas, traumatizadas, mas vivas. Martina também sobreviveu, mas Lourenço ficou enterrado ali. Quando eles pensaram em algo, começou outro bombardeio. Eles não conseguiram tirar o corpo do pai dali. Não ia ter um caixão, não ia ter um funeral digno que ele merecia. A guerra não dava tempo para luto. Eles fugiram e encontraram o tio Leonardo. Leonardo Neri, irmão de Lourenço, tinha um plano. Leonardo disse: Martina, Giovanni, não dá mais para ficar aqui. Milão vai ser destruída. Eu arrumei um jeito para ir a Portugal. De lá, pegam um navio cargueiro para o Brasil. Vamos recomeçar longe dessa guerra. Martina olhou para Ruth. A filha estava magra, pálida, com olhos que pareciam ter 80 anos em vez de 15. Ela não queria ir, deixar Lourenço enterrado para trás, mas não tinha escolha. Em setembro de 1943, a família Neri deixou a Itália. Leonardo, a esposa Bianca, as duas filhas, Carla, 17 anos, e Rosa, 13 anos, e o filho Mateu, 19 anos, mais Martina, Ruth e Giovanni. 8 pessoas, 2 malas, um mundo desconhecido. A viagem até Portugal foi de trem. 3 dias atravessando uma Europa destruída. Cidades em ruínas, refugiados nas estações, soldados por todo lado, fome, medo. Ruth não falava, só olhava pela janela, vazia. Giovanni segurava a mão dela, mas ela não apertava de volta. Quando chegaram em Lisboa, Leonardo tinha arrumado lugar num navio cargueiro que ia para o Brasil. Mas aquele navio seria pior que a guerra. O navio cargueiro se chamava Santa Maria, mas não tinha nada de santo. Era um navio velho, transportando carvão para o Brasil. Aceitava refugiados ilegalmente por dinheiro. Foram enfiados num porão úmido. 40 pessoas dividindo um espaço de 20 metros quadrados, sem janela, sem ventilação. Comida, uma vez por dia. Sopa rala, pão duro. Água, racionada. 1 copo por pessoa. Banheiro, 1 balde no canto. O cheiro era insuportável. Suor, vômito, urina, fezes, tudo misturado. Ruth vomitava todos os dias, enjoo do mar, fome, desespero. Mas o pior eram os homens da tripulação. Eles desciam no porão à noite, olhavam as mulheres, especialmente as mais jovens. Carla, a prima de 17 anos, era bonita, cabelos escuros, olhos grandes. Leonardo e Mateu dormiam sempre perto dela, protegendo-a. Mas numa noite, eles estavam trabalhando no Conversa. Leonardo tinha arrumado trabalho para ele, Giovanni e Mateu para pagar parte da passagem. E 3 tripulantes desceram. O que aconteceu com Carla naquela noite não precisa ser detalhado. Basta dizer que acabou com a vida dela. Quando começou a gritar, Ruth e Rosa tentaram ajudar, mas foram jogadas no chão. Um dos homens segurou Ruth pelos cabelos, olhou para ela com aqueles olhos e disse: "Você é a próxima loirinha." Foi quando Leonardo chegou. Ele tinha ouvido os gritos lá do Conversa, desceu correndo, viu o que estava acontecendo e pegou um pedaço de madeira. Acertou a cabeça do homem que segurava a Ruth. 1, 2, 3 vezes. O homem caiu. Sangue, muito sangue. Ele estava morto. Carla, Ruth e Rosa começaram a gritar de alívio. Abraçaram Leonardo, choravam. Mas os outros 2 tripulantes fugiram. Meia hora depois, voltaram, com mais 4 homens. Pegaram Leonardo à força e então arrastaram Leonardo para o Conversa. Ruth viu pela fresta da escada. Jogaram ele em alto mar. Depois, desceram de novo, apontaram para Martina,
Bianca, Carla, Rosa e Ruth. Se contarem para o comandante, vocês vão para o mar também. E os rapazes também, entenderam? Elas ficaram em silêncio, congeladas de medo. Leonardo Neri, o homem que tinha salvado a família, foi assassinado. E elas não puderam fazer nada. Carla entrou em choque. Parou de falar, parou de comer. 3 semanas depois, ela teve febre, infecção, sem remédio, sem médico. Carla morreu nos braços da mãe e jogaram o corpo dela no mar. Quando o navio finalmente chegou no Brasil em novembro de 1943, a família Neri tinha perdido 3 pessoas: Lorenzo, Leonardo e Carla. E as sobreviventes estavam quebradas. Porto de Santos, São Paulo, novembro de 1943. Quando Ruth pisou em terra firme, ela beijou o chão. Jurou que nunca mais entraria num navio. Mas a chegada no Brasil não foi o alívio que esperavam. Eles eram refugiados ilegais, sem documentos, sem dinheiro, sem ninguém esperando. Dormiram perto do porto, no chão, literalmente. Martina, Ruth, Giovanni, Bianca, viúva de Leonardo, Rosa e Mateu. 6 pessoas, 2 mantas, frio da noite litorânea. No navio, tinham guardado pedaços de pão duro. Comeram isso nos primeiros 2 dias. Depois, nada. Foi Mateu e Giovanni que conseguiram trabalho. Um italiano que trabalhava no porto os viu, reconheceu o sotaque, ofereceu trabalho de estivador, braçal, pesado, perigoso, mas pagava. Com o dinheiro dos primeiros dias de trabalho, alugaram um quarto num cortiço. Cortiço da Rua Silva Jardim. Um prédio velho, úmido, com 20 famílias dividindo 2 banheiros. O quarto deles tinha 3 metros por 3, um colchão no chão, paredes com mofo, goteiras. Mas era um teto, era deles. Martina e Ruth começaram a procurar trabalho também. Limpeza, faxina, lavar roupa, cuidar de crianças. Uma vizinha do cortiço indicou: tem uma família de coronel procurando empregada, pagam bem. Martina e Ruth foram juntas. Coronel Almeida, esposa, Dona Clarice. 3 filhos: Rodrigo, 20 anos, Eduardo, 15 anos, Pedrinho, 6 anos. Contrataram as 2, Martina para cozinhar e limpar, Ruth para cuidar do Pedrinho. Pagamento: 50 cruzeiros por mês cada. Era pouco, mas era algo. Minha avó era muito bonita, chamava a atenção. Ela não aparentava a idade que tinha. Rodrigo, o filho mais velho, sempre olhava para ela, de um jeito estranho. Ruth sentia, evitava ficar sozinha perto dele. Mas numa manhã, Rodrigo chegou em casa bêbado, 7 da manhã, cambaleando. Ruth estava no quintal dos fundos, estendendo roupa. Pedrinho brincava perto. Rodrigo a viu, e algo naquele estado alcoolizado o fez perder o controle. Ele agarrou Ruth pelo braço, arrastou ela para o quartinho de ferramentas. Ruth gritou, tentou se defender, mas ele era muito mais forte. Ele rasgou a blusa dela, jogou ela no chão. Foi quando Martina ouviu os gritos. Ela largou a panela e correu. Martina entrou no quartinho feito um furacão. Arrancou Rodrigo de cima da filha. Gritou, arranhou, mordeu. Rodrigo, fora de si, começou a bater nela. Socos, pontapés. Martina tentou se proteger, mas ele não parava. Ela desmaiou, sangue no rosto, costela quebrada. Ruth tentou ajudar, pulou nas costas dele. Ele a jogou contra a parede. Pegou uma cinta e começou a bater nela. A fivela de metal da cinta cortou o ombro dela 2, 3, 4 vezes. Marcas que ela carregou a vida inteira. O barulho foi tanto que o coronel Almeida apareceu. Viu o filho, viu as 2 mulheres no chão, sangue, roupas rasgadas. Ele não perguntou o que aconteceu, não chamou a polícia, não puniu o filho. Mandou 2 empregados colocarem Martina e Ruth no carro e jogarem na frente do cortiço. Literalmente, jogaram elas na calçada,
machucadas, sangrando. E o coronel disse: "Se vocês abrirem a boca sobre isso, eu acabo com vocês. Sumam da minha vida." Giovanni ficou sabendo, ficou fora de si. Pegou uma faca, foi até a casa do coronel, mas foi recebido a tiros. O coronel atirou 3 vezes. Giovanni teve que correr, fugir, esconder. A família Neri estava destruída, de novo. Sem trabalho, sem dinheiro, com medo de retaliação. Foi quando Matteo teve a ideia: ir para São Paulo, para Bela Vista, onde tinha muitos italianos. Recomeçar, de novo. E em janeiro de 1944, eles deixaram Santos, sem saber que em São Paulo, Ruth enfrentaria o pior ainda. Bela Vista, São Paulo, janeiro de 1944. A família Neri chegou num bairro que parecia um pedaço da Itália no Brasil. Cantinas, padarias, gente falando italiano nas ruas. Alugaram um cômodo numa vila, todos juntos, mas era melhor que Santos. Giovanni e Matteo conseguiram trabalho numa construção. Martina, ainda se recuperando das costelas quebradas, começou a lavar roupa para fora. E Ruth conseguiu emprego numa fábrica de macarrão. Macarrão Batalha, família italiana, dona. 3 gerações fazendo massa. Ruth trabalhava na embalagem, das 7 da manhã às 6 da tarde, 6 dias por semana. Ganhava 80 cruzeiros por mês, mais que em Santos. Em certos momentos, chamava atenções que ela nunca pediu. Foi assim que o dono da fábrica, o Sr. Francesco, um homem de 50 anos, casado, passou a notar sua presença. Primeiro foram olhares, depois elogios, depois convites. Ele oferecia dinheiro, roupa nova, comida, se ela saísse com ele. Ruth recusava, educada, mas firme. Mas Francesco não desistia. A pressão aumentava. Ele chegava perto dela na fábrica, tentava tocar os braços, os cabelos. Ruth tinha medo de denunciar, medo de perder o emprego. Aquele dinheiro ajudava a família. Até que a esposa dele percebeu. Dona Margherita, italiana de primeira geração. Ela percebeu como o marido olhava para Ruth. Os olhares, as aproximações, os elogios que ele dava. Margherita viu tudo. Mas em vez de confrontar o marido infiel, ela culpou Ruth. Essa bagachona loira está seduzindo meu marido. Está provocando ele. Eu vou acabar com ela. Margherita começou a seguir Ruth. Observou o horário que ela saía da fábrica, o caminho que fazia até a vila, as ruas escuras que passava. E planejou. Numa noite fria de março de 1944, Ruth saiu da fábrica às 6 da tarde. O caminho até a vila eram 15 minutos a pé, por ruas cada vez mais desertas. Ruth sempre andava rápida, com medo. São Paulo à noite era perigoso para uma moça sozinha. Mas naquela noite, o perigo não vinha de um estranho. Foi numa viela sem saída, entre 2 prédios abandonados, que Margherita a esperava. Ruth entrou na viela, atalho que sempre usava, e viu uma sombra se mexer. Margherita saiu da escuridão, cabelo solto, e nas mãos, uma faca de cozinha. Sua sem vergonha, você acha que é bonita? Acha que pode roubar o marido dos outros? Senhora Margherita, eu não fiz nada. Eu só trabalho lá, eu juro. Mentirosa! Eu vejo como você olha para ele, como você rebola quando passa perto. Não, eu tenho medo dele. Eu nunca quis nada. Mas Margherita estava fora de si, cega de ciúme, surda para a razão. Ela pulou em cima de Ruth feito um animal, agarrou os cabelos loiros com uma mão, puxou com força. Ruth tentou se defender, empurrou, chutou, mas Margherita era mais pesada, mais forte, mais louca. E então... O que aconteceu depois
marcou a minha avó pro resto da vida. Continuação terça-feira.